Passo imediato a palavra a João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Bom, aqui no ponto de ordem quero começar com algo. Já falámos aqui por acaso há sensivelmente uns dias, mas agora essa ideia amadureceu mais. Defende a necessidade de um plano de emergência nacional em termos jurídicos, patrocinado de certa forma pela Ordem dos Advogados, para ajudar as pessoas que estão a precisar de apoio jurídico nas zonas mais afetadas pela crise. Sem dúvida, acho que é uma essencialidade. Em primeiro lugar, boa noite, João. Boa noite, João. É essencial dar esse apoio às pessoas. Nós temos recebido muitos pedidos de apoio jurídico e só confirma aquilo que estamos a defender, ou seja, criar mecanismos de apoio que possam surgir nestas alturas, porque todas as pessoas precisam. Ainda hoje tive uma reunião com a Federação das Coletividades, com a Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, que me dizem que há coletividades que não sabem o que fazer. Nas zonas afetadas, que não sabem o que fazer e que precisam de apoio jurídico para interpretar os contratos de seguros. E não sabem as franquias, não sabem as exclusões, e é essencial que alguém lhes explique. E vieram pedir à Ordem dos Advogados esse apoio. Estamos a falar de um conjunto de pessoas que se agrega numa confederação. Naturalmente, cada pessoa isolada tem esse problema, tem essas questões, porque eu acho que o mais importante agora e o que falta é apoiar as pessoas. Elas precisam de uma mão amiga que as ajude agora. O senhor bastonário há sensivelmente uma semana esteve aqui e nesse dia, acho que foi quinta ou sexta-feira da semana passada, sexta-feira, a Ordem tinha enviado ao Ministério da Justiça um ofício a solicitar, de facto, a criação aqui de uma bolsa de advogados que funcionariam como advogado judicioso, oficioso, perdão, para ajudar estas pessoas. Daí agora este Plano Nacional de Emergência Jurídica. Já teve resposta do Ministério da Justiça? Até agora, infelizmente, não tive resposta, mas também acredito que neste momento as prioridades sejam outras e que haja uma hierarquia de prioridades. O que eu sinto neste momento, até pelos pedidos que nos chegam, é que é uma realidade as pessoas terem um horizonte, terem uma esperança. E a esperança passa por saber o que é que vai ser pago daqueles danos todos. E nós estamos cada vez a assistir mais situações destas. Não nos podemos esquecer que tivemos os fogos, tivemos o elevador, temos agora esta situação e, infelizmente, são situações que se vão repetindo cada vez mais. Portanto, é imprescindível dar um apoio às pessoas, elas saberem, porque é importante na primeira hora as pessoas saberem o que é que vai acontecer à minha empresa, o que é que vai acontecer ao telhado da minha casa, quem é que vai pagar. Até porque muito provavelmente muitas destas pessoas, quer pessoas singulares, quer empresas, não têm um horizonte temporal em termos de resolução do problema, não é? Eu acho que esse é o grande problema neste momento. Para além de não saberem, porque ninguém lhes pode garantir quando é que as coisas vão estar normalizadas e a vida passará a ser normal e voltarão a ter um telhado nas suas casas, o que as preocupa neste momento é não terem respostas. E era aí que nós nos deveríamos concentrar, é começar a dar respostas às pessoas, saberem com o que contam, não basta fazer uma comunicação a dizer que há milhões, é preciso ir aos locais e saber o que é que as pessoas precisam. Eu tenho clientes que estão há semanas, desde que começou, nestas zonas, na zona de Leiria, e que não tiveram ainda contactos das autarquias, não tiveram contactos da Proteção Civil, não tiveram contacto das seguradoras, apesar de já terem feito as participações, porque de facto é uma situação grave, se bem que as seguradoras comprometeram com o Governo a resolver em 15 dias pelo menos 80%. Eu gostava que isso fosse verdade. Pela percepção que tem, não é? Isso não está a acontecer? Repare, a experiência que nós temos até agora, eu acredito que esse prazo poderá ser cumprido, mas a experiência que nós temos dos fogos rurais é que Pedrógão ainda tem vítimas sem terem indemnização. Eu espero e desejo que, sinceramente, que as coisas melhorem e que esse prazo seja cumprido agora. O passado não o demonstrou até agora, mas acredito que o futuro será melhor, claro. Oxalá. Nestas zonas, a justiça está parada? Os advogados estão a conseguir funcionar? Os tribunais estão a funcionar? Neste momento, os tribunais estão a recuperar e eu acredito, e nós na próxima semana vamos ter uma visita, acredito que as coisas vão melhorar e vão lentamente recuperar e que neste momento os tribunais já estão a funcionar. O que é que se passa? Temos o que foi aqueles dias a seguir à tempestade e que as pessoas não tiveram rede e continuam a haver dificuldades em comunicar e isso implica que é ainda deficiente o funcionamento relativamente a um escritório de advogados, por exemplo, e é preciso terem atenção a essas situações, porque no fundo
quando não se cumpre um prazo. E foi por isso que nós sugerimos a suspensão, para que não tivesse que haver uma multiplicação de requerimentos a alegar uma coisa que nós chamamos de justo impedimento para praticar essa área. Portanto, era nesse sentido que nós defendíamos uma solução abstrata, que abrangente e quase automática, abrangente não é? e automática mesmo. E não era preciso estar a apresentar requerimentos. Como é que funcionaria este Plano Nacional de Emergência Jurídica? É imprescindível para começar. Qual é que era o desenho deste plano? O desenho passava por termos as autarquias, como tentámos e estamos a fazer nos fogos, ter o apoio das autarquias, o apoio logístico, e a ideia de termos o apoio do governo era para que este apoio fosse integrado no acesso ao direito, ou seja, nas tais defesas do apoio judiciário. E, portanto, o que é que aconteceria? A pessoa iria às juntas de freguesia ou às câmaras municipais, pediria apoio numa determinada matéria e depois, naturalmente, a Ordem dos Advogados designaria um advogado para apoiar essa pessoa. É tão simples quanto isto. Mas nós, a Ordem, não temos a capacidade para fazer isto de para si de avançarem com isso sem o apoio sem o apoio do Governo. Da... Aliás, se me permite, uma das coisas que nós queremos fazer com a Confederação, este apoio às coletividades, passa por envolver, naturalmente, as câmaras municipais das áreas afetadas e temos todos aqui a necessidade de dar este apoio jurídico e dar um apoio a que normalmente as pessoas possam ir regressando a uma vida com desporto, com outras coisas, que temos crianças que precisam de ter algo para fazer agora. Claro. Vamos mudar de tema. Sr. Bastonário, quero falar sobre um autêntico flagelo nacional, que é a violência doméstica, que está a aumentar, não só no número de casos, mas também na intensidade da violência, não é? Portanto, os crimes são, para além de serem cada vez mais, são também cada vez mais violentos. É assim, nós tivemos estas 2 semanas, tivemos o caso da filha da atriz, que se descobriu que tinha sido assassinada, e tivemos também uma situação de uma execução a sangue frio na Avenida de Ceuta. A filha da atriz Delfina Cruz, Maria Amaral, não é? Maria Amaral, e que, de facto, o que nós apreciamos nestas situações, o que nós verificamos é que, primeiro, há uma total desconsideração pelo ato em si. Disparar contra uma pessoa é algo banal. Dar 4 tiros no meio da rua é uma coisa normal. Como aconteceu agora com esta senhora na Avenida de Ceuta, não é? E na situação da Avenida de Ceuta, o que é que nós podemos identificar? Primeiro, colegas de trabalho que tiveram uma relação e que teria terminado há pouco tempo e que uma das partes não aceitou esse final. Portanto, nós temos que começar a ver onde é que nós podemos desmontar esta situação, porque o que nós assistimos é que, ao contrário do que eu esperava, esta violência contra as mulheres tem vindo a aumentar e os homens têm tido, por vezes, posições mais conservadoras, se calhar, que os meus pais. Portanto, e isto é preocupante e a sociedade tem que reagir. Neste caso, temos outro elemento que é o local de trabalho, a entidade empregadora, se haveria ou não haveria a possibilidade de ter detectado algo que pudesse chamar aqui a atenção até para prevenir esta situação que aconteceu. Às vezes as empresas não têm vocação para isso. Não têm. A questão é, será que quando há um relacionamento entre colegas, é ou não possível detectar de alguma maneira problemas? Se as empresas não podem também ajudar aqui os seus trabalhadores a não chegarem a este triste final? Acho que temos que pensar nisso. No outro caso, há uma diferença, no fundo, também é relevante, que é o facto de como é que estão a proteger-se as pessoas que trabalham individualmente, como uns advogados, por exemplo, um consultor imobiliário. E aqui a questão que se levanta é quais são os cuidados que estas pessoas têm que ter quando vão isoladas visitar alguém, e aqui neste caso, infelizmente, não correu bem. Claro. E temos também que pensar isto, e os próprios também têm que ter algum cuidado com a sua própria integridade física. Vamos seguir aqui para a última ordem. Vamos voltar à tempestade, porque o Sr. Bastonário quer centrar-se aqui num ponto de análise que é a coordenação entre as próprias instituições, não é? Nomeadamente, por exemplo, entre a proteção civil e até a coordenação entre as câmaras municipais e as juntas de freguesia. Juntas de freguesia. Eu ouvi aqui o meu colega José Luís Arnaud a dizer que era preciso um governador civil. Eu não sei se era preciso um governador civil, mas se calhar ajudava, porque tem que haver uma coordenação local. Eu quero acreditar, e aqui a proteção civil assenta essencialmente na figura do Presidente da República, no Presidente da Câmara Municipal, e o que está em causa é nós conseguirmos que, primeiro, haja recursos para a Câmara Municipal poder
fazer os tais planos de proteção civil e executá-los, porque é muito importante dar este poder às câmaras municipais, mas também exigir-lhes que elas coordenem as juntas de freguesia e que as próprias juntas de freguesia colaborem na identificação do risco, porque temos pessoas isoladas, temos que ter a desobstrução das estradas para que o socorro chegue e temos que ter uma série de outras situações, como por exemplo o caso dos geradores que se foram, alguns deles comprar à pressa. Temos que pensar... Mas acha que aí as câmaras municipais e eventualmente as juntas, bem depende, também são zonas são municípios que em termos de recursos financeiros nem todos enfim, têm o dinheiro suficiente para isso. Muito provavelmente Daí não o terão dimensão Estado para isso, nessa não é? parte, porque repare, é impossível. Mas acha que as câmaras municipais e as juntas não fizeram bem o trabalho de casa no que diz respeito aos planos de Eu não posso afirmar isso emergência, neste momento. O que eu acho planos de contingência? É que tinham que haver os planos de emergência, tinha que haver planos locais de emergência e é muito importante que se tenha o cuidado de fazer esses planos de forma a que, quando estas situações surgem, se possa atuar de imediato. O que eu ouvi falar é que o próprio alerta da Proteção Civil para o que ia acontecer... Ouviu falar em que zona? Em Leiria? Em Leiria e nas zonas afetadas, é que esse aviso não foi algo tão severamente seguido como deveria ter sido. Ou seja, assim que havia o aviso, deveria ter sido logo tomada alguma iniciativa. E o que me dizem é que não. Quer das juntas, quer das câmaras municipais, poderá ter havido isso. Porquê? Porque, repare... Mas aí há um problema também, Sr. Bastonário, é que o aviso, ainda o José Luís Arnaud ficou nesse aspecto, e isso é factual. O aviso da Proteção Civil, que era baseado na previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, falava de ventos de 140 km/h. Nunca atingia. Que também já eram só por si ventos violentíssimos. Mas depois houve aqui a conjugação de 3 tempestades numa, não é? Os ventos chegaram quase aos 210 km/h, não é? O que é óbvio que isso ultrapassou o expectável. Mas o que é importante aqui é estas situações são mais facilmente prevenidas e até atacadas depois de acontecerem se nós tivermos uma estrutura local mais eficiente. E eu acho que temos de trabalhar nas estruturas locais, porque não é o governo a nível central que consegue ir a todos os municípios imediatamente. É impossível. E mesmo a própria autoridade nacional. Logo, quem é que tem que ter maior relevância? Não sei se é um governador civil. Falou-se nas CCDRs para assumirem algum tipo de coordenação, estruturas de missão, eventualmente pegando nos anteriores distritos, mas para já o que nós temos, e como se deve recordar, naquela situação de Borba, em que a terra aluiu, a estrada aluiu, como sabe, não é o governo que está no banco dos réus. Quem está é a autarquia, o que só prova que é a autarquia que tem e que tem que ter, por estar mais próxima do local, as maiores responsabilidades na resolução disto tudo. Sim, senhor. Sr. Bastonário, foi um gosto estar aqui. Igualmente. Até para a semana. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado.